Bom, a nossa missão hoje, então, é dar uma olhada profunda nos ensaios de Michel de Montaigne. Uma obra fundamental. Totalmente. A gente está usando uma edição que tem um ensaio introdutório muito bom e vários capítulos do primeiro livro. E a pergunta que ficou na minha cabeça durante a leitura foi: como é que pode um nobre francês do século XVI... Que se tranca numa torre... Exato. Que se tranca numa torre para escrever sobre si mesmo, ter algo tão, mas tão fundamental para dizer sobre a nossa vida hoje, com, sei lá, nossa ansiedade, nossa polarização... Nosso excesso de informação. Isso. Parece um abismo de tempo, né? Parece, mas a genialidade dele é justamente a ponte sobre esse abismo. A introdução dessa edição que a gente leu, ela não é nem um pouco modesta. Não mesmo? Ela chega a comparar ele com Sócrates. Diz que Montaigne foi para a França moderna o que Sócrates foi para a Grécia Antiga. O que é uma afirmação bem forte. É fortíssima. E a razão é, na verdade, bem simples. Ele foi um dos primeiros no mundo cristão a escrever de uma perspectiva, assim, radicalmente individual. E leiga. Sem uma instituição por trás, né? Exato. Não tinha uma igreja, uma escola filosófica, nada. Era só um homem, a biblioteca dele e uma honestidade brutal consigo mesmo. Você está acompanhando o Rasura Podcast, o canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. Ok, então vamos começar por esse homem. Porque a história da família dele já quebra algumas expectativas. O bisavô vendia peixe seco, uma origem bem humilde. Sim. O pai dele, o Pierre, já nasceu no castelo da família, mas ele ainda era visto com certo desprezo pela aristocracia tradicional. Ah, com certeza. O famoso novo rico, né? Pois é. Chegaram a se referir a ele de forma pejorativa como filho de vendedores de arenque. O que, vamos combinar, era o tweet maldoso do século XVI. É o puro suco do snobismo. Totalmente. Mas o que eu acho fascinante é como o Michel, que já nasceu aristocrata de fato, parece que absorveu isso não como uma vergonha, sabe? Mas como uma lição sobre a vaidade das pessoas. Faz sentido. Os textos dele são o completo oposto da arrogância. São cheios de tolerância, de uma aceitação da mudança social que era, nossa, raríssima para a época. Ele nunca tentou apagar de onde veio. E isso transparece na educação que ele recebeu, que foi, assim, incrivelmente moderna. Muito à frente do tempo dele. O pai dele fez questão que ele aprendesse latim, não como um enfeite, um exercício de erudição pedante, mas como uma língua viva mesmo, para conversar com os clássicos. E é exatamente o que ele faz nos ensaios, né? Ele não fica citando Sêneca ou Plutarco como se fossem estátuas intocáveis. Não, ele puxa os caras para um bate-papo. É como se fossem amigos ali na sala ao lado, trocando uma ideia. E esse ambiente de liberdade intelectual foi o que, na minha opinião, salvou ele. Porque o mundo lá fora... Era um caos. Um caos absoluto. Ele viveu no meio das guerras de religião na França, ele viu de perto o massacre da noite de São Bartolomeu. Era uma brutalidade inacreditável. E mesmo assim ele manteve um temperamento conciliador. Sim, muito por influência do pai, que era um católico tolerante, mas pense nisso. No mundo de certezas que levavam ao assassinato, a aposta que o Montaigne faz na dúvida, no ceticismo, no humanismo, isso não era fraqueza, era um ato de coragem radical. O que nos leva direto para a obra. E o livro já começa de um jeito... É quase um anti-marketing. É uma ótima definição. Ele escreve uma advertência ao leitor que diz basicamente: olha, o assunto aqui sou eu mesmo. Não é um bom motivo para você gastar seu tempo com uma coisa tão frívola. Eu li aquilo e pensei, que autor faz isso? É uma jogada de mestre. É puramente montaigniano. Uma psicologia reversa, talvez. É mais que isso. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele lança uma ideia que, para a época, era uma bomba. O tema de um livro filosófico sério pode ser a vida interior de um indivíduo, a sua própria vida. Certo. E aí, no instante seguinte, com esse gesto de falsa modéstia, ele desvaloriza o próprio tema. Ele está te convidando para uma intimidade, mas fingindo que não quer que você aceite o convite. Ele quer ser visto em sua maneira simples, natural e comum, sem as máscaras. Várias coisas, uma confluência de perdas.
Ele tinha perdido o pai, uma filha recém-nascida, mas a ferida principal, a que nunca fechou de verdade, foi a morte do melhor amigo dele, o Etienne de la Boétie. Anos antes, né? Isso, anos antes, em 1563. Mas a amizade deles era algo de outra dimensão. Montaigne dizia que eles eram uma alma em dois corpos. Nossa. Ele chega a admitir, com uma sinceridade que dói, que se o La Boétie estivesse vivo, ele não precisaria ter escrito os ensaios, ele teria se contentado em conversar com o amigo. A obra nasce em grande parte desse silêncio, desse vazio que o interlocutor perfeito deixou. Mas aí tem uma contradição que eu acho muito interessante. Ele se isola para escrever, mas ele não vira um eremita. Anos depois, ele aceita ser prefeito de Bordeaux, e por 2 mandatos. Sim, Como que essa filosofia da introspecção se encaixa com a ação no mundo, com a política? isso é a prova de que a filosofia dele nunca foi uma fuga. Era uma ferramenta para navegar pelo mundo. E ele foi um prefeito super atuante, um negociador da paz numa época terrível, que se posicionou contra a centralização do poder em Paris. Então a torre não era um esconderijo. De jeito nenhum. A torre era um laboratório, um lugar para ele se entender e, por consequência, entender a natureza humana, para poder agir no mundo de uma forma mais ampla, mais lúcida. É por isso que os ensaios foram reescritos por 20 anos. A obra é um pensamento vivo, em movimento, como disse um biógrafo. Não é um sistema fechado com começo, meio e fim. Uma coisa que me surpreendeu foi o próprio nome, ensaios. Hoje a gente ouve ensaio e pensa num texto formal, quase acadêmico. Mas pelo que eu entendi, para ele a palavra tinha um sentido bem mais humilde. Ah, muito mais. Ele praticamente reinventou o sentido da palavra. Era tipo tentativas, experimentos, algo assim? Exatamente isso. Ao chamar de ensaios, ele está dizendo desde a capa: olha, isso aqui é provisório. É uma tentativa. Eu posso estar errado. E, quer saber, provavelmente vou mudar de ideia amanhã. Ele não está buscando uma verdade com V maiúsculo. Nenhuma. Ele está só tentando expressar o julgamento dele, o ponto de vista dele sobre as coisas. A essência do gênero que ele criou é essa liberdade total de pular de um tema para o outro. Da morte dos imperadores aos hábitos de sono. Exato. Tudo isso a partir de uma perspectiva que é declaradamente pessoal e, mais importante, falível. E as referências dele? A introdução aponta uma coisa que, para a época, devia ser um escândalo. O panteão de heróis intelectuais dele é quase todo pagão. Quase todo não, é inteiramente pagão. Você vai achar dezenas, centenas de menções a Sêneca, Plutarco, Sócrates, Platão. E Jesus ou São Paulo? Pouquíssimas vezes. Quase irrelevante. Tá gostando da prosa? Então não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. O pensamento dele é moldado pelo humanismo renascentista e principalmente pelo estoicismo e pelo ceticismo grego. A ideia é de aprender a viver bem com o que a vida te dá. Isso. Sem se iludir com promessas de redenção. E aceitando que as nossas certezas são muito mais frágeis do que a gente gosta de admitir. A Virginia Woolf resumiu isso de um jeito perfeito. Ela disse que os ensaios de Montaigne são uma tentativa de comunicar uma alma. É sobre vulnerabilidade, não sobre provar um ponto. Exatamente. É sobre se mostrar. Ok, então ele cria esse gênero, essa tentativa de se entender, mas o que ele descobre nessas tentativas, fiquei muito intrigado com o que ele fala sobre a tristeza, no capítulo da tristeza. Ah, é brilhante. Ele descreve a tristeza como uma paixão sempre nociva, sempre insensata. E o exemplo que ele usa para provar esse ponto é de uma agudeza psicológica, assim, impressionante. Ele conta a história de um rei egípcio, o Psamênito. Certo. O rei é derrotado em batalha, e aí ele assiste completamente impassível a filha sendo levada como escrava e o filho sendo executado na frente dele. Ele não mexe um músculo, não derrama uma lágrima. É uma reação totalmente contraintuitiva. A gente imagina que a dor maior pela família causaria a maior reação. Exato. Mas aí, logo depois, ele vê um antigo serviçal dele sendo levado cativo no meio da multidão, e aí Ele desaba.
Ele desaba em prantos. A observação genial do Montaigne é que a dor pela filha e pelo filho era tão colossal, tão avassaladora, que ela o paralisou. Como ele diz, citando um poeta latino, as grandes dores são mudas. A alma entra em choque. Conseguiu romper essa barreira de estupor e funcionou como uma válvula de escape para todo aquele luto que estava reprimido. Ele mostra que as emoções extremas, seja a dor ou a alegria, podem nos nocautear, podem nos deixar sem reação. Isso me leva a outro ensaio fundamental e talvez o mais famoso de todos, que filosofar é aprender a morrer. Eu tenho que admitir que, de primeira, o título soa um pouco mórbido. Um pouco. Risou. Soa muito mórbido. Pensar na morte o tempo todo parece o caminho mais rápido para a depressão, não para a sabedoria. Como que ele resolve essa contradição? Ele vira a nossa intuição de cabeça para baixo. A gente acha que pensar na morte é deprimente. Para o Montaigne, é o exato oposto. É a ferramenta de libertação definitiva. Liberdade? Sim. A tese central dele está numa frase. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Pensa bem. Se você perde o medo da sua própria finitude, o que mais podem usar para te controlar? Ameaças, coerção, Exatamente. chantagem emocional, medo. Tudo isso perde o poder sobre você. Ele critica essa nossa tendência de evitar o assunto, de varrer a morte para debaixo do tapete. Ele propõe o contrário. Praticar a morte, meditar sobre ela, não para se angustiar, mas para tirar dela o fator surpresa. Para tirar a estranheza que tanto nos apavora. E ele faz uma observação muito prática sobre isso, quase cênica. Ele diz que o cenário da morte importa. É menos assustador do que morrer na cama. Sim, cercado pelos parentes chorando, os médicos cochichando, todo aquele ritual que a gente cria. O horror e pavor dos rituais fúnebres, como ele diz. Exato. Porque o que nos apavora não é a morte em si, que é um instante. São as aparências assustadoras que a gente constrói em volta dela. Ele quer tirar a máscara das coisas. É por isso que ele lista aquelas mortes bizarras. Um cara que morreu engasgado com uma semente de uva. Outro, por um arranhão de um pente. O objetivo não é deixar a gente paranoico. Mas parece um pouco. Sim, o efeito é um pouco esse. Mas a intenção é outra. É nos forçar a reconhecer que a morte pode chegar a qualquer momento, de qualquer jeito. E se ela é imprevisível, a única atitude racional é estar sempre preparado. É incerto onde a morte nos espera. Esperemos-la em toda parte. Essa mesma. E essa preparação não é sobre desistir de viver, mas sobre viver melhor. Se você aceita que hoje pode ser o seu último dia, talvez você viva hoje com mais intensidade, com menos preocupações tolas, né? Viver bem para ele é impossível sem essa aceitação. Então, no fim das contas, o que Montaigne nos oferece não é um sistema de respostas, mas um método. Um método de questionamento contínuo, de autoexame sem dó. Exato. A gente viu o homem por trás da obra, o cara que inovou criando um gênero e o pensador que não tem medo nenhum de olhar para as contradições humanas. Esse é o grande legado dele. Não é um manual de como viver. É um convite permanente à autoanálise, à curiosidade e a um ceticismo muito saudável. Ele nos ensina a aplicar a nós mesmos o mesmo escrutínio que a gente aplica aos outros, a examinar nossas vidas e nossos julgamentos com a mesma honestidade corajosa com que ele examinou os dele. Para a gente encerrar, tem uma ideia dele no ensaio do costume, que eu acho que amarra tudo isso de um jeito bem provocador. Sei qual é demolidora. Ele argumenta que muitas das nossas verdades mais sagradas, aquelas que a gente acredita que vêm da razão, da natureza, na verdade nascem do simples hábito. A frase dele é cortante: as leis da consciência nascem do costume. É uma dinamite filosófica, porque se isso for verdade, quantas das nossas crenças mais profundas sobre o que é certo e o que é errado, Sobre justiça, moralidade. identidade, são apenas convenções do lugar e da época em que a gente nasceu. Convenções que a gente nunca parou para questionar de verdade. É um pensamento vertiginoso. Totalmente. O convite final de Montaigne talvez seja este. O que aconteceria se a gente aplicasse o método radical de autoexame dele aos costumes da nossa própria tribo? Aquelas coisas que nos parecem as mais óbvias e inquestionáveis.
A resposta provavelmente seria tão desconfortável quanto libertadora. E aí, o que achou desse episódio? Deixe nos comentários uma sugestão de autor ou de obra que a gente conversa, combinado? Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos. Ah, uma última coisa. Quer receber o mapa mental do episódio de hoje? Então, entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição. Até amanhã!